poderia chamar a Lívia para a palestra de hoje. A Lívia lá da Casa Espírita Poti vai fazer a exposição de hoje. É sempre bom registrar, uma alegria de estar numa casa de oração como essa. E também para mim é um privilégio, é a primeira vez que eu estou aqui, não conhecia a casa, nem sabia que existia uma rua 17 de maio. E assim a vida vai nos propondo ter vivência em várias outras casas de oração. Então, nosso tema de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acredito que vocês já ouviram falar. Sim? Lembrando que no momento em que nós nos disponibilizamos a sair do nosso lar para assistir uma doutrinária numa casa de oração como essa, eu tenho que ter a consciência de que eu tenho que me manter desperto na doutrinária. O que acontece ao longo da vida, ao longo das experiências que eu tenho em doutrinárias? Algumas pessoas equivocadamente pensam que chegar numa casa de oração como esta basta, mas não basta. Mesmo. Muitas pessoas acham que só o fato de sentar, fechar os olhos e ficar com os olhos fechados e tirar uma pestana basta. Também não basta. Como assim? Porque as pessoas ainda continuam dormindo, mesmo caminhando de olhos abertos. Não se despertaram ainda. Tem um conhecido meu que diz assim, mas Lília, mas quando eu estou numa casa de oração, eu sento, quando eu durmo, o meu espírito sai do corpo. Logo, ele entende que está sendo tratado. Vocês concordam? Sim ou não? Não? Tá, eu também não. Por quê? É claro que toda regra tem exceção. Pode ser, em algum momento, isso acontecer. Mas se isso é rotina, todos os sábados eu chego nesta casa de oração, sento e durmo. Todos os sábados deixou de ser uma exceção, tornou-se uma regra, certo? A pergunta que não quer calar é, eu quero chegar aos céus ou eu quero me manter no inferno? Quem quer ir para o céu, levanta o dedo, eu quero muito, vou levantar os dois. Entendo que todo mundo quer, inclusive aqueles tímidos não levantaram a mão e se engessaram, mas todo mundo quer o céu, certo? No entanto, o céu e o inferno é um estado de consciência. Vocês concordam? Se é um estado de consciência, se eu estou aqui nesta casa de oração, tem algum motivo. Qual é o motivo? Se melhorar. Se eu quero me melhorar, significa que eu quero realmente ir para o céu. Concorda? Agora, se eu chego numa casa de oração como essa e durmo, aí o que eu quero inconscientemente, talvez vocês não tinham refletido sobre isso, o que eu quero? Eu quero chegar e terceirizar a minha vontade, vocês concordam? Vou dar um exemplo bem tosco. E aí vocês vão dizer assim, Marília, o que tem a ver isso com pedir obtereis? Tem tudo a ver, e vocês vão concordar comigo. Eu tenho direito, e eu estou bem afim, de trocar os meus móveis da cozinha. Tenho esse direito, sim ou não? Sim. Então eu chego numa loja, escolho os móveis que eu necessito e alguns eletrodomésticos que eu também necessito. Certo? Tá tudo certo aí? Logo que aí vem a conta. Vamos imaginar que a conta desta compra seja uns 5 mil reais, mais ou menos. Tá? Aí eu cheguei lá e pedi a perder de vista. Em 24 vezes, por exemplo. Tá? Aí eu fui convidado para vir aqui, fui convidada pelo Jean. E aí eu chego aqui e tô com o meu carnezinho na mão. E chego e dou uma folhinha para cada um pagar a minha conta. Pode?
Pode, gente? Não. Por que não pode? A conta é minha? É minha? Tá. Logo, quem tem que pagar? Muito bem. Quando nós chegamos numa casa de oração, nós temos algumas contas. Concorda? Eu estou dando a folhinha para quem? Para a espiritualidade. Dou conta para os trabalhadores. Se virem que agora eu preciso que resolvam. Vocês concordam? O que a casa de oração faz e o que a oração faz? Ajuda. Ajuda. Certo? Quem tem que resolver a encrenca? Quem, gente? Cada um. E o que a espiritualidade de luz tem a ver com isso? O que a espiritualidade faz? Ajuda, diz assim, tchê. Entendendo que Jesus é gaúcho? Tchê, foi tu que foi lá e procurou a encrenca. O que a gente pode fazer é te fortalecer para encarar isso com coragem, com sobriedade, com lucidez, certo? É mais ou menos aquele dia de calor intenso que tu tá lá suando e de repente tu diz, ai meu pai, me ajuda. E aí vem uma brisa tão gostosa que tu respira e enche teu pulmão de ar, que te revigora, que te fortalece. Parou o calor? Não. Só te deu um sopro de ânimo. E é isso que a casa espírita faz conosco. É isso que a oração faz conosco. Mas quando a gente ouve pedir e obtereis, que é o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acredito que todo mundo lê, né? Praticamente todos os dias. É pedir demais todos os dias? É? Então vamos lá. Uma vez na semana, pode ser? Vamos negociar? Ah, uma vez no mês não, né, tia? Uma vez no mês não. Não tá bom isso. Aí tu pede e quer obter. Concorda? Até hoje eu estou dizendo para Deus, ô Senhor, e a Mega Sena? É um direito meu? Sim? Mereço? Não, porque eu ainda não ganhei. E aí uma vez, teve uma época que eu dizia assim, ô meu pai, eu acertava em tudo, sabe? Acertava no sentido assim, ó, de orientar, de fazer a leitura da pessoa, porque eu faço atendimento fraterno. Esse é um dos motivos que eu tô com a camiseta do acolhimento da Sociedade Espírita Benjamin Poti. Então a gente acolhe. Então a gente faz uma leitura de como a pessoa está se portando, o que ela está falando, onde que ela quer chegar, e tu faz uma leitura e às vezes a pessoa fala, mas não está falando aquilo que realmente ela precisa falar. E aí claro que a espiritualidade nos ajuda mas muito, gente, muito mesmo. E aí tu pega. E aí às vezes eu digo assim, pá, tô acertando, né? E isso é bom. E aí eu digo para Deus, ô Senhor, agora é comigo a Mega Sena, né? Imagina, eu negocio com o cara. Eu disse, olha, se eu ganhar na Mega Sena, as casas de oração, não necessariamente só espírita, porque parece, se for só espírita, eu vou agregar só elas. É um certo preconceito, né? Imagina, espírita não é preconceituosa. Ou é? Só que sim. Por quê? Quando a gente for avaliar algumas coisas em nós internamente, nós agregamos, nós dividimos. Nós ainda não conseguimos executar exatamente o que o Evangelho está nos colocando. Porque às vezes o orgulho fala mais alto. Ainda bem que é só às vezes. Só às vezes, tá, gente? Os orgulhosos mesmo estão fora do salão. Aquele povo lá, misericórdia. Não é? E aí,
a gente faz divisões. E aí a gente pede. Lógico que eu disse, Senhor, se eu ganhar na Mega Sena, as casas de oração estão, né, amparadas. No caso, Benjamin Poti, ele não tem espaço de crescer como vocês têm espaço de crescer na vertical, no sentido de construção. O Benjamin Poti tem que ser na horizontal, no sentido de construção e também no sentido moral, espiritual, como todas as casas assim tem que ser. Certo? Vocês não concordam que é baita do negócio? Concordam, gente? Imagina! E aí o que Deus manda falar para mim com a espiritualidade dos amigos? Eles dizem bem assim para mim, ô minha irmã, administra melhor a tua miséria abençoada. Porque aquele que não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Vou repetir. Se alguém mais, assim como eu, quer ganhar na Mega Sena, vale a pena grifar. Se você não é fiel no pouco, também não será fiel no muito. Por isso que a gente não ganhou na Mega Sena. E aí você diz, mas por que, Lília? Imagine só, nós temos duas famílias. Nessa minha direita aqui, tem um guri de 10 anos, um piá muito alegre, muito inteligente, mas olha, perspicaz, fantástico, tá? E na minha esquerda tem um adolescente com 18 anos, certo? Também com uma característica parecida com o de 10 e um pouquinho sisudo. Tá? Não é tão alegre, mas é um pouquinho mais sisudo. Aí o de 10 anos pede para o pai, ô pai, eu como ando sempre contigo, eu quero... me empresta a chave do carro. E aí, o que vocês acham? Empresta ou não empresta? Não? Por quê? Hã? Vocês vão ter que falar mais alto, ou eu tô surda. Ou vocês estão falando muito baixo? Eu vou pedir vou começar a distribuir água fluida para fortalecer a voz. Por que o pai não vai emprestar a chave para esse menino? Certo. E este menino de 18 aqui pediu a chave. Tá? Ele não tem o CNH. Não, né? CNH. Carteira de motorista, habilitação, não tem. Aí o guri pede pro pai, pai, me empresta a chave do carro. Mas ele tem CNH. Esse pai empresta ou não empresta? Não, empresta ou não empresta? Ele tem CNH, de 18 anos tem CNH. Tem, empresta. E se ele bater o carro, ele tem condições de pagar o... De 18 anos ele trabalha? Então, não trabalha? Não trabalha. Então ele não trabalha, logo se bater o carro, não vai arrumar, certo? Então, ele não tem requisito para receber a carteira de motorista, a chave do carro? O pai vai assumir o gasto? E quem garante que ele vai bater o carro? E quem garante que não? Tá, mas tu entende que acidente não está lá pré-avisado, né? Não está agendado. Como é que é teu nome? Inês, vai acontecer um acidente que não é isso que eu quero, não desejo. Vai acontecer um acidente com a Inês no dia tal, no horário tal? Acontece isso? Então significa que a gente tem que estar
Quando eu saio com o carro, eu estou saindo com uma ferramenta. Tem uns que dizem que é arma. Isso vai depender de como eu uso. Pode até eu, no meu carro, acontecer o mesmo. Sim, mas aí tu tem condições. Mas tu tem condições de pagar o teu problema. Aí é o pai que vai pagar. Certo? Então, quando eu faço uma... Oi? Não, eu quero chegar... na verdade, não quero nem chegar à conclusão. Eu quero chegar num raciocínio que... Quando eu faço a minha prece, eu estou dirigindo a quem? A Deus. Que é Deus? No Livro dos Espíritos, questão número 1. Levantou uma questão aí atrás? Gente, então vamos lá. Livro dos Espíritos, questão número 1. Que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então eu vou fazer a oração para quem? Eu vou pedir para quem? Para Deus. E esse cara é o quê? Inteligência suprema. O pai desse espiar é Deus. Tá configurado, tá? Para a gente entender o que é pedir. Porque é meio perigoso. Está escrito pedir e obtereis. Então eu pedi Mega Sena, mas não obtive. Os caras pediram o carro, não obtiveram. Então eles não pediram por uma inteligência pequena. Assim como nós fizemos nas nossas orações. Nós pedimos por uma inteligência suprema. Então significa que esse cara vai ofertar para os seus filhos o que cabe os filhos enfrentar, sustentar. Concordam? Então, quando eu peço alguma coisa, no sentido de oração, pedir significa desejar. É um desejo. Agora nós vamos aumentar um pouco mais. Todos nós, nesse momento, tem um desejo central. Por mais que nós temos uma informação sobre espiritualidade, tem muitos espíritas que o seu desejo central é material. Não estou me desfazendo do trabalho, mas do materialismo, que significa excesso de valor a este. Tem muito espírita que é materialista. Então, se o espírita que faz a oração só visando a questão material, ele vai se lascar. Por quê? Porque a visão dele, do espírita, eu não posso falar dos outros, né? A gente tem que falar de dentro de casa. É uma visão oblíqua. Inclusive, algumas pessoas se revoltam contra ele. Então, o que eu peço significa que tem um desejo lá dentro. E existe também um desejo central, que significa que 24 horas eu alimento esse desejo. Se eu alimento esse desejo central, eu estou orando praticamente 24 horas, porque eu estou alimentando esta energia. Concorda? E eu vou ter que arcar com as consequências. Muitas vezes adentramos numa casa de oração como essa, falamos sobre Jesus, sobre Deus, e quando nós estamos dentro da nossa casa, nós somos o tirano. Esquecemos aquilo que estamos aqui se vinculando. Quando eu saio daqui, eu volto para o meu desejo central e eu me vinculo a quê? A quem? Na sombra ou na luz? Como nós somos ambíguos, se é que eu posso chamar assim, como nós somos antagônicos, nós temos em nós sombra e luz. A questão é, com quem eu estou me conectando mais? A minha sombra ou a minha luz? Se eu estou me vinculando mais à luz, significa que os desafios que tiverem na minha frente,
eu vou ter condições de resolver, inclusive pagar os 12 carnês com equilíbrio ou com menos desequilíbrio. Vocês concordam? Quando eu me desperto para isto, eu vou fazer as minhas orações com qualidade e eficácia. Concorda? Pergunta. Até para eu dar tempo de tomar água. Alguém tem alguma pergunta? Quando nós pedimos, Senhor, que eu consiga ter mais paciência, eu acho que todo mundo é um pedido assim meio geral, né? O que o Senhor vai colocar no nosso caminho? Claro que o chato sempre é o outro, né? O chato, o encrenqueiro, a encrenqueira. Você sabe que espírita não faz fofoca. Sabia? Espírita faz comentário, analisa, avalia. Então, o fofoqueiro sempre é o outro. Então, Deus, dentro do projeto reencarnatório, vai colocar pessoas que vai fazer com que nós venhamos a nos estimular, a nos tornarmos pessoas luzes. Porque a hora, foram vocês que disseram, a gente se é vinculado mais na luz. Mas eu reconheço a minha sombra, eu preciso reconhecer a minha sombra. Não tem outro jeito. Tem uma mosquinha danada, né? Misericórdia, ela tá voando em tudo que é lugar. Mas a gente faz uma oração para a mosquinha, olha aqui ela, ó. Aí a gente pede para Deus, né? Encaminha ela. E é mais ou menos isso, né? A gente pede para Deus, Senhor, afaste de mim aquele cálice. No caso é a mosca, mas o cálice pode ser outros tantos. A sogra é top. Não é? Até o momento que se tu torna sogra. Aí tu diz, que injustiça. Misericórdia. Eu sou ótima porque eu sou a madrasta. Então eu sou sograsta. Que imagem, que coisa fantástica, né? E aí a gente tem que trabalhar o máximo que pode. Porque tem o preconceito. Foi dito que espírita é preconceituosa? É. E eu sinto isso na pele. Por eu ser madrasta, Dia das Mães. Dia das Mães? Para alguns espíritas. Então, meu marido, eu, e pergunto, e os teus filhos como é que estão? Por que não nossos? Preconceituoso. E essa mesma pessoa chega num púlpito, chega num local como esse e fala sobre família e adoção. Que isso? Nós somos filhos todos do mesmo pai. Olha que lindo. E por que na prática não vê isso? Mas a gente pede para Deus justiça. E quantas vezes somos nós não é injustiçado, aquele que faz a injustiça? Enquanto a pimenta arde nos olhos do outro, está tudo bem. Mas quando começa a arder no nosso, a gente questiona se realmente Deus é bom e justo. E o cara diz, pedi e obtereis. Mas tu vai receber conforme a tua necessidade. Porque se esse menino de 10 anos leva, imagina se Deus nos dá tudo aquilo que nós pedimos. Esse menino de 10 anos, a família inteira está lascada. E a sociedade também. Porque ele vai sair com o carro. E contrapartida, encontra uma família indo para o seu lar, alegre, e bate. Olha a tragédia aí. O que eu quero dizer com isso? Eu não tenho me faz o sinal quando sobrar 10 minutos para eu fazer o fecho, tá?
que acontece então? É a tragédia. Porque é uma pessoa que se acha em condições de ter o poder numa direção, vai lá e faz. Claro, eu botei um menino de 10 anos para a gente ter a noção da imaturidade. Mas tem meninos de 10 anos, a questão é assim, ó, nós que estamos aqui nos configuramos uma criança de 10 anos? Não, Lília, não. Eu estou falando 10 anos de maturidade, não 10 anos de corpo físico. Quantos de nós agimos feito criança de 10 anos? E aí a gente pede para Deus determinadas coisas que a gente não tem condições de sustentar. A gente não vai ter condições de reparar naquele momento. Por isso que nós reencarnamos várias e várias vezes. E assim, dessa forma, nós temos que desenvolver a nossa consciência. Por isso que também nós temos que ter a consciência que adentrar numa casa de oração como essa não basta. Tomar água fluida não basta. Assistir doutrinária não basta. Ir no grupo de estudo não basta. E alguém deve estar se perguntando, o que eu estou fazendo então aqui? É isso que eu estou te perguntando. O que você está fazendo aqui? Com que objetivo você está aqui? E se alguém responder, eu estou aqui para despertar minha consciência, ótimo, mas ainda assim não basta. O despertar da consciência vai ser ao longo da tua jornada, 24 horas do dia, 365 dias do mês, do ano. É um trabalho árduo, é o labor. Se a gente for olhar lá, laborear, é orar. Quantos de nós estamos realmente afinco de orar em atitude, em ação? Porque é o desejo intrínseco em nós. Chegará um momento em que nós vamos pedir e vamos obter 100%. Mas para isso, nós vamos ter que amadurecer, sair dos 10 anos e ir lá para os 18, 21, 24. Vocês concordam? Tem dúvida? Quando eu terminar minha doutrinária, eu posso sair daqui caminhando ou tenho que sair daqui correndo? Meu marido disse que eu vou ser linchada qualquer dia desse. Sabe por que eu sou mais contundente? Porque eu percebo que o tempo está passando e ninguém está se mexendo. É assustador. É assustador. Tu olhar para as pessoas e tu percebe a capacidade que elas têm de se tornar luz aonde quer que estejam, ainda prefere se manter na sombra. Ainda prefere destacar os negocinhos lá para os outros pagarem para ela, porque um dia você viu uma pessoa boa. Você viu, estou fazendo doutrinária. Eu deixei meu lar para vir aqui. Eu faço isso e faz a lista de trabalho. Tá, e a pergunta quando você chegar no plano espiritual ou no momento que tu dorme e o cara chegar e dizer assim para ti, tchê, o que tu tá fazendo? Imagina, eu chego lá, São Pedro é a figura que está lá na porta do plano espiritual, né? Um jeito lúdico de falar na questão da espiritualidade. Aí São Pedro chega para mim e diz assim, Lília, o que tu tá fazendo, Lília? Eu disse, nossa, tu não tá sabendo? Tu está desinformado, hein, São Pedro? Eu faço doutrinária em várias casas. Eu levanto 6 horas da manhã, no domingo, para fazer atendimento fraterno. E aí eu vou relatando as atividades. E aí São Pedro vai dizer assim, nossa, que maravilha, Lília, parabéns. E tudo isso que tu faz, o que tu fez para tu mudar? Para tu mudar si mesmo. Para tu te melhorar, para tu ser uma pessoa menos desequilibrada, porque não se iluda, nós não vamos sair daqui equilibrado.
Nós vamos sair menos desequilibrado, que já é uma vantagem. Aí vão perguntar, o que tu fez para sair daqui menos desequilibrada, Lília? O que tu está fazendo para ter uma mente mais sóbria, mais lúcida, mais cheia de coragem? O que tu está fazendo? Assim, pois é, isso eu me esqueci de fazer. Aí eu estou lascada. Tem um plano espiritual, um livro, que se eu não me engano é transtorno, não me lembro, obsessão e transtorno, agora não me recordo, que tem lá uma parte do umbral só para espírita. Presidente de casa, oradores, passista, público. Porque muito será dado, mas muito lhe será pedido. Qual é a proposta, então, dentro dessa questão de pedir e obter? É que nós possamos pedir, nós não vamos levar tudo, vamos levar um pouco, para a gente poder se fortalecer, e nós vamos ser cobrados. Por exemplo, se me cobrarem, eu estou nessa situação, se me cobrarem 12, eu quero dar 12,50. Se pedir para ti caminhar 100 passos, vai lá e caminha 1000 passos. Porque a grande maioria ainda está fazendo só, eu vou fazer isso aqui, tá bom. Faz lá um pouco mais. Faz um pouco mais. No caso, eu estou na recepção, às vezes a pessoa não tem um atendente para atender naquele momento. A recepcionista vai fazer meio de campo. Vai colher, vai acolher. É o cartão de visita, viu? Vocês são. O povo que fica na porta ali, é o cartão de visita. Porque às vezes a pessoa chega tão transtornada que ela não sabe para que lado vai, o que fazer, o que dizer, onde falar. Tem muitas pessoas que chegam na porta já falando o que quer falar. Já está engasgado. Aí vai ter que ter o acolhimento. Vai ter que ter o traquejo de pegar essa pessoa e levar para uma sala e ter uma conversa privada. E encaminha ela para um passe, para um atendimento, depois mais demorado. Você quer o céu. Foi isso que vocês disseram. E eu também. Eu levantei o dedo, levantei as 2 mãos. Eu quero. Se eu quero, vai ser colocado na minha frente pessoas que realmente vão dizer se eu estou preparado para ir para o céu ou não. E isso é prático. Eu posso ler, eu posso saber de cor e salteado todas as obras básicas, mas se eu não vivenciar aquilo que estudo, não tem condições. Algumas coisas eu vou compartilhar com vocês para nós termos a noção do que é uma oração. Eu tenho um relacionamento com Deus muito transparente. E é esse meu padrão. O meu relacionamento com as pessoas é transparente. Eu não faço voltas para chegar numa... Eu chego na pessoa e falo e pergunto. Pode? Pode. Não pode? Não pode. Ponto. Houve um momento, se eu não me engano foi em 2019, meu marido, eu e o filho mais velho, nós tínhamos programado para ir num balneário que estava muito calor. Num domingo. E nós estávamos no sábado. E aí, como estava muito quente, o meu marido disse, eu vou tomar um banho de mangueira. Eu disse, tá. Só que, dentro do quadro de saúde dele, ele é cardíaco, tem DPOC, mas ele está acostumado a tomar banho de mangueira. E lá em casa tem sempre um ventinho. E está tudo certo. E ele foi tomar um banho de mangueira. De repente,
A nossa prece não foi forte, que ela está aqui. E de repente, ele me chamou e eu cheguei, ele já estava assim. Ele não estava conseguindo respirar direito. E ele se me enxuga. E eu enxuguei ele, coloquei uma roupa seca, uma camiseta e um calção. E eu disse para ele, deita. Porque se porventura ele desmaiasse, ele estaria na cama e não cairia no chão. Porque, imagina, vocês estão vendo o meu tamanho, né? Imensa. Não sustentaria ele. E realmente ele veio a perder o sentido. Naquele momento eu só disse uma coisa: Senhor, me ajuda. Porque a prece tem 3 características: louvar, pedir e agradecer. Naquele momento eu só pedi. Talvez o louvar estivesse na palavra Senhor, porque aquele Senhor é aquele cara da primeira questão do Livro dos Espíritos. E liguei, mas eu falei assim, ó, eu dei os dados e o rapaz disse, estou enviando a ambulância. Gente, quando eu disse, Senhor, me ajuda, a gente não tem noção, mas ao mesmo tempo tem, é uma coisa muito ambígua. Dá uma serenidade aqui e o teu coração ainda fica acelerado, mas tu tá serena. E veio a ambulância e eu acho fantástico que os caras da ambulância chegam e desce da ambulância, parece aqueles atores de Hollywood, né? Abriu a porta e nasce, parece que estão em câmera lenta. Eu não sei se é a angústia da gente que parece. Aí saiu uma moça lá de dentro, eu peguei a moça assim, puxei ela e carreguei ela, a mosca aqui, carreguei ela assim, correndo no pátio. Aí o médico, que era enfermeira, tá? Primeiro que eu peguei. Saí correndo e o médico veio correndo atrás. E eu entrei e larguei. Aí no caso, lá em casa, aí mosquinha, me deixa quieta. Parou. Fica aí. Tá o guarda-roupa e a cama. Eu não posso mexer muito que ela tá aqui. O guarda-roupa e a cama. E aí o que acontece? Eles teriam que fazer massagem cardíaca. Não tem, na cama não pode fazer. Aí eles colocaram ele no chão. Mas eu não vi colocar no chão. Nesse meio tempo eu saí lá fora e liguei para os filhos. Quando eu voltei, minha casa é pequena, tá... É tipo uma manta que eu coloco na cama e ela tem uma certa elasticidade. Tá a moça assim, puxando, e ela fez assim pro médico, que ela não tinha mais espaço para puxar. E eu chego daqui, olho, tá o médico assim e a enfermeira aqui. Eu tirei meu chinelo para ter aderência no chão, sem palavras. Peguei esse tecido, essa manta, enrolei no braço e o médico só olhando assim, sem palavras, gente. E eu peguei, mas puxei com tudo. Quando eu puxei, veio o médico e veio o meu marido em cima e veio o médico junto. Eu puxei e fiz a voltinha e ele parou. Os outros só se entreolharam e aí colocaram ele no jeito correto. Fizeram a massagem cardíaca, ele foi entubado, colocado o oxigênio, tudo ali em casa. Depois colocado na maca e fomos para a ambulância. No sábado. No domingo de manhã, nós no USME, e eu, na verdade, eu não tinha percebido ainda que eu estava em estado de choque. Eu tô parada, chega um médico. Olhou para mim e disse, a senhora tem que estar preparada para que ele venha a óbito ou vive vegetando numa cama. Naquele momento, e aí não tem outra explicação, é como se o teu pensamento, sabe aquele foco de luz de laser? Sabe? Mal falando, não tem um exemplo melhor do que isso para mim, é como se fosse reto. E eu só disse assim, ó, é isso, Senhor. Eu não falei, eu pensei.
É isso, Senhor? E a resposta que eu tive, vocês não têm noção. Um silêncio tão intenso, que não é a primeira vez que acontece, e que eu consigo decifrar o que é. E aquele silêncio significava, não é isso. E eu fiquei quieta. Hoje, o meu marido está em casa. Já passaram, nós estamos em 2023, isso foi em 19. E eu tenho a vivência, o que é uma oração. E o que é espiritualidade. Nos colocando o amparo, o sopro, a brisa que te fortalece e que te ajuda a enfrentar os desafios. Se você não tiver esta possibilidade de perceber, tu vai te sentir o filho desamparado. Tu vai te sentir solidão. Tu vai te sentir à margem, marginalizado. E veja bem que eu estou falando de um pai de inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e não é qualquer um. Onipresente, onisciente, amoroso e justo. Se porventura tem alguma coisa errada nesse caminho que nós estamos fazendo, adivinha quem é que arrumou encrenca? E quer que o outro pague? Isso é despertar da consciência. Não tem outro jeito. Se tiver outro jeito, vocês me dizem. Que até agora eu não descobri. Então, o fato de nós termos toda essa estrutura de informação que Kardec nos coloca, que codificou, toda essa estrutura material que a casa, cada casa se disponibiliza, cada casa de oração se disponibiliza, aí não estou falando só do espiritismo, só dos espíritas, qualquer casa de oração. É um local em que nós temos para receber a brisa, o sopro do amparo. Porque se porventura Deus resolvesse todas as nossas questões, nós não iríamos amadurecer. É o que acontece com os pais hoje, não querem que as crianças ou com seus filhos não fiquem frustrados. Imagina, não pode se frustrar. Aí a vida lá fora frustra. E você vai desencarnar. Não sei se você sabia, mas nós vamos desencarnar. E aí você não prepara a pessoa que está no teu lado para a vida. Aí, imagina, você desencarna entendendo que é a melhor mãe, melhor pai, melhor tio, seja lá o grau de parentesco, ou a pessoa que está cuidando desse ser que está no processo evolutivo. Aí tu desencarna. E esse ser que está no processo evolutivo está despreparado para enfrentamento. Imagina o desejo central dele te atingindo o dia inteiro. Responsabilidade nossa. E assim, dessa forma, gente, quanto mais consciente nós tivermos, melhor é o resultado. A gente quer resultados diferentes, mas a gente não quer mudar a postura, modo de agir, modo de falar. Não tem outro jeito. E muitas vezes você vai ter que dizer não para a pessoa que tu ama. E muitas vezes tu faz tudo para as pessoas que tu ama e essas pessoas vão te puxar o tapete. No entanto, a prece é uma das ferramentas que vai fortalecer as pessoas.
A prece é uma energia que eu emano para a pessoa. 2 de novembro é o dia dos finados. Tem finados que é só lembrado nos dias do finado. Agora a questão é, e nós como futuro finados? Como é que nós estamos levando a nossa vida? Ah, mas a nossa oração vai beneficiar? Vai. A oração vai nos beneficiar? Vai, mas Deus não vai tirar o empecilho, o desafio na tua frente. Porque Ele sabe que é justamente aquilo que vai fazer com que você desperte. Vai nos fortalecer para o enfrentamento. E Deus, que é o nosso Pai amoroso e justo, me deu e me dá sempre uma oportunidade ímpar de estar aqui neste momento, em frente a anjos em potenciais. Vocês acreditam nisso? Vocês sabem que vocês são isso? Sim ou não? Gente, é assustador o congelamento. As pessoas timidamente fazem assim com a cabeça. Teoricamente eu sei, mas vivencialmente... Não é uma questão de costume, não. É a linguagem interna. O teu corpo fala... Eu sei quem é que está interessado no que eu estou falando e quem não está. Pelo modo de estar. E está tudo certo. Cada um vai oferecer aquilo que... Tem alguns que estão dizendo assim, por que não termina numa vez? Está tudo certo. Porque a cabeça já não está aqui, está lá. O corpo, só o corpo presente. É uma oportunidade. Então, tema de casa. Adoro dar tema de casa. Quando você se olhar no espelho, entenda que nós somos anjos em potenciais. Estamos na terceira classe de espíritos imperfeitos. De terceiro, nós vamos pular para a segunda classe. Qual é a segunda classe? Espíritos bons. Depois para a primeira, espíritos puros. Nós estamos na terceira. O que eu faço? Eu chego aqui, olho lá para os espíritos puros e digo, estou chegando. É um desejo. Sim? É uma prece. Sim? Eu executo. Me esforço muito para executar diariamente, certo? O que eles me respondem? Vem que a gente está te esperando. Mas não são tímidos, não. Eles dizem assim, vem. Eles mandaram um cara chamado Jesus para dizer, vós sois deuses, podereis fazer tudo aquilo que eu faço e... Ele falou baixinho. Ele falou alto para a gente escutar. E a gente faz assim. Sabe por que a gente não quer escutar? Porque a gente tem a responsabilidade de mudança. Não é ele que vai mudar nós, é nós que vamos mudar nós mesmos. Se tá ruim agora, dá um jeito e faz melhorar. E eu digo, yes, tô indo. Se vocês acreditam em mim, não tem problema nenhum. Eu já tenho essa meta. A pergunta de tema de casa é qual é a meta de vocês? Aonde que vocês querem chegar? Eu quero chegar lá. E vocês? Agradeço imensamente pelo carinho, pela atenção, pela oportunidade de estar aqui nessa casa de oração acolhedora e que possamos nós fazermos a diferença onde quer que nós estejamos. Porque entendemos que todos nós, sem exceção, podemos e devemos ser a luz, a esperança e a alegria aonde quer que nós estejamos. Confie nisso. Saiba o que é possível. Deus não espera um espírito perfeito para amar, nós já somos amados por Ele. Então Ele quer exatamente como tu é agora. Chato, chata, ranzinza, sabe?
É exatamente isso. Com uma proposta de melhoras. Quanto mais cedo nós despertarmos, melhor. Muito obrigada. Em nome de todos, gostaria de agradecer a Lídia. Eu que agradeço. A Lídia. Lília.